Boa tarde, graça e paz, que a doce presença do Santo Espírito de Deus esteja com você, aonde estiver agora e durante todos os dias da nossa vida. Eu gostaria de meditar nesta tarde de quinta-feira, 25 de junho de 2020, num texto, creio eu que bem conhecido, relatado pelo evangelista Marcos, no capítulo 12, a partir do versículo 41, quando o texto sagrado nos diz o seguinte: Jesus sentou-se em frente ao cofre das ofertas e observava como a multidão colocava dinheiro no cofre. Muitos ricos depositavam ali muito dinheiro. Veio, porém, uma viúva pobre e colocou no cofre 2 moedinhas, que valiam 1 quadrante. Chamando ele os discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais que todos os que colocaram ofertas no cofre, porque todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Meus amados irmãos, Deus é o Todo-Poderoso. Deus, ele continua soberano sobre tudo e sobre todos. Não é pandemia que sai do controle de Deus, não é nuvem de gafanhotos que sai do controle de Deus, não é governo autoritário que sai do controle de Deus, não é corrupção, não é violência, não é desrespeito às instituições constituídas dos nossos municípios, estados, país, que saem do controle de Deus. Jesus, Deus homem. A Bíblia diz que ele se encarnou. Ele veio habitar entre nós para ver, para sentir a nossa natureza e para cumprir aquilo que era impossível ao homem: satisfazer a justiça de Deus. Jamais, pelos nossos próprios méritos, conseguiremos satisfazer a justiça de Deus. É tolice, é perda de tempo achar que eu fazer algo para Deus ou diante de Deus me fará ser aceito na presença dele. Quantas lives nós temos tido conhecimento que tem acontecido com valor solidário. E quantos pensam que por meio dessas boas ações eles serão aceitos diante de Deus? A Bíblia não nos diz isso. Nós precisamos fazer boas ações, precisamos fazer boas obras, precisamos. A partir do momento que nós temos uma experiência verdadeira com Jesus, o Deus homem, que se encarnou
veio habitar entre nós. E ele sim satisfez a justiça de Deus. E por isso é que ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E esse Jesus nos convida a servi-lo. Em determinado momento, Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus é o único que pode nos aliviar. Jesus é o único que pode fazer algo em favor de nós. Não há nenhuma boa obra que nos possa levar até Deus. É o contrário. É Deus, é o encontro com Deus que nos leva às boas obras. E isso é a Bíblia que diz. Quando nós lemos os textos, sobretudo do Novo Testamento, nós vamos encontrar essa verdade de forma bem clara. Que nós fomos criados por Deus para as boas obras. Mas a salvação, ela é pela graça de Deus. É Deus que nola concede. E a partir desse encontro com Deus, esse Deus verdadeiro, esse Deus poderoso, é que nós passamos a fazer aquilo que lhe agrada. E conhecer a Deus é servi-lo de forma verdadeira. E servi-lo de forma verdadeira é necessário, sobretudo em tempos de adversidade, sobretudo em tempos de dúvidas, sobretudo em tempos de incertezas, porque nós servimos a um Deus que vê. O nosso Deus, ele nos vê. O salmista diz que mesmo que nós façamos a nossa cama no mais profundo abismo, ainda ali haverá de nos suster a sua mão. Glorificado seja o nome de Deus por isso. O texto de Marcos nos diz que Jesus sentou-se em frente ao cofre das ofertas e observava a multidão que colocava dinheiro no cofre. Jesus observava as multidões. Jesus é Deus, homem, que vê todas as coisas. Ele conhece o mais profundo do nosso coração. E essa realidade, ela não é apenas nos nossos dias. Agar era uma serva de Sarai, esposa de Abraão. Aquela mulher, ela teve um filho de Abraão. Naquele momento da história, na cultura em que eles viviam, era comum o homem ter a sua esposa e de repente ter uma serva. E como Sarai era estéril e não dava filhos a Abraão, ela fez com que Agar se deitasse com Abraão e tivesse um filho. E esse filho nasceu, a Bíblia nos diz que o nome dele era Ismael, mas a partir do momento que aquele menino nasce, Sarai passa a ter mais ciúmes de Abraão, talvez ciúmes pelo fato de Abraão cuidar daquela criança, e a Bíblia diz que Sarai maltratou-a e Agar fugiu da sua presença. Versículo 7 do capítulo 16 de Gênesis nos diz: então o anjo
encontrando-a junto a uma fonte no deserto, a fonte que está no caminho de Sur, perguntou-lhe Agar, serva de Sarai, de onde vieste e onde vais? Respondeu ela, estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Disse-lhe o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sob as mãos dela. E o anjo do Senhor acrescentou, multiplicarei tanto a tua descendência, de modo que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor disse-lhe, ainda estás grávida, e terás um filho, a quem chamarás Ismael, pois o Senhor ouviu tua aflição. Ele será como um jumento selvagem entre os homens, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará na presença de todos os seus irmãos. E o nome do Senhor que com ele falava, ela chamou El-Roi, pois disse, não vi eu neste lugar aquele que me vê. Agar teve aquela experiência com Deus. Aquela mulher ainda não havia concebido, ela não havia dado à luz àquele filho, e ela já enfrentava aquele problema, ela teve que fugir da presença de Sarai, da presença de Abraão, do lugar onde ela vivia. Aquela cultura não valorizava a mulher como, graças a Deus, a nossa valoriza, ou pelo menos tenta valorizar, como é o caso da nossa igreja presbiteriana, independente do Brasil. Ninguém valorizava aquela mulher, mas havia alguém que não a perdia de vista. O anjo do Senhor foi até aquela mulher e disse, Agar, eu estou com você, eu tenho visto as humilhações que você tem sofrido, eu tenho visto a situação que você tem vivido. Então ela disse diante de Deus, tu és Deus que vê. Após o menino nascido, ela foi expulsa da casa de Abraão, da casa de Sarai. A Bíblia diz no capítulo 21 de Gênesis que aquilo desagradou Abraão por causa do seu filho. Mas o versículo 12 do capítulo 21 nos diz, porém Deus disse a Abraão, não considere isso muito desagradável aos teus olhos por causa do menino e por causa da sua serva. Atende à voz de Sara em tudo que te diz, porque a tua descendência será reconhecida por meio de Isaque. Mas também farei uma nação do filho dessa serva, porque ele também é da tua descendência. Então Abraão levantou-se de manhã cedo e, tomando pão e um cantil cheio d'água, deu a Agar, pondo-os sobre o ombro dela. Entregou-lhe também o menino e mandou-o embora. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Quando a água do cantil acabou, Agar deitou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se em frente dele, a boa distância, cerca de um tiro de arco, porque dizia, não quero ver o menino morrer. Então, sentado em frente dele, levantou a voz e chorou. Aquela mulher chora no deserto. Só ela e aquela criança. Mas Deus, a Bíblia diz no versículo 17, mas Deus ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e disse, que tens, Agar? Não temas. Você já não disse que você crê no El-Roi, no Deus que vê? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. Levanta-te, pega o menino, toma-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. E Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço, então foi encher o cantil de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu e se tornou flecheiro, morando
no deserto. Deus ouviu a voz do menino. Deus estava com o menino. Deus, meus amados, que me veem, que me ouve, meus queridos, meus amigos, aquele que me ouve pela primeira vez, saiba que o Deus verdadeiro, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Criador dos céus e da terra, o sustentador de todas as coisas, é Deus que vê. Deus viu a miséria de Agar. Deus viu que a multidão colocava dinheiro no cofre das ofertas. E daí o texto nos diz que muitos ricos depositavam ali muito dinheiro. Veio, porém, uma viúva pobre e colocou no cofre 2 moedinhas. No grego, 2 leptons, moeda de cobre de pouquíssimo valor, que valiam 1 quadrante. O quadrante era uma moeda romana, também de pequeno valor. Deus viu aquele ato, naquele momento. Ricos a colocarem grandes somas de dinheiro no cofre das ofertas, e uma viúva pobre. Aquela mulher tinha, eu diria, 2 características que faziam com que ela fosse considerada uma das mais carentes da sua época. Primeiro, viúva. Mulher. A sociedade da época ainda não prestava o devido valor a estas queridas que foram criadas justamente para serem auxiliares do homem. Aquela mulher era viúva. As viúvas não tinham previdência para receberem a sua devida ajuda, a sua pensão. Aquela mulher, além de ser viúva, era pobre. Ela não tinha, talvez, nem os meios suficientes para a sua própria subsistência. Mas Deus, que vê todas as coisas, viu ricos a colocarem grandes quantidades no cofre das ofertas, e aquela mulher colocar 2 moedinhas de pequeno valor. Então o versículo 43 nos diz que, chamando ele os discípulos, disse: em verdade vos digo que essa viúva pobre Deus deu mais do que todos os que colocaram oferta no cofre, porque todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. E aí nós somos tendenciosos a pensar, mas que mulher ignorante! Ela já não tinha nada e o que ela tinha, ela colocou no cofre da igreja. Aquela mulher tinha algo que, quando nós decidimos a servir ao Deus verdadeiro, ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, é necessário que façamos, que é fazer o melhor para Ele. Servir a Deus, servir a Jesus significa fazer o melhor para Ele. Jesus não aceita sobras. Deus não precisa de migalhas.
Deus não precisa de grandes somas de dinheiro com arrogância. Ele é o dono do ouro e da prata. Aqueles homens colocavam grandes somas de dinheiro no cofre das ofertas. Mas aquelas contribuições daqueles homens não adivinham de um coração sincero, de um coração verdadeiro na presença de Deus. Por isso é que Jesus disse: olha, aqueles homens não fizeram o melhor que eles podiam. Quando a gente lê o Velho Testamento, o tratamento de Deus com o povo de Israel era sobre primícias. Deus exigia primícias do seu povo. Deus não exigia sobra. Deus não exigia aquilo que tivesse defeito, ou Deus não aceitava aquilo que tivesse defeito. Deus exigia e só aceitava e só aceita o nosso melhor. Por isso que eu costumo dizer que o salmista, lá no Salmo 119, ele diz o seguinte: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Guardei a melhor coisa, a palavra de Deus, no melhor lugar, no coração, que é o centro da vida, que é o centro das nossas emoções, com o melhor objetivo, que é não pecar contra Deus. O jovem rico. Um jovem rico se chega diante de Jesus e diz: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? Jesus disse: olha, cumpre os mandamentos de Deus. Você é judeu, então você conhece os mandamentos. Ele falou: realmente conheço, e os tenho cumprido desde o dia do meu nascimento. Mas Jesus se vira para aquele jovem e diz: uma coisa te falta. Dar o seu melhor para mim. Aquele homem amava mais as suas riquezas do que a Deus. Jesus o desafiou: olha, vai, vende o que você tem, dá aos pobres, àqueles que necessitam. Volte e siga-me. A Bíblia diz que aquele jovem foi embora da presença de Jesus triste, porque era dono de muitas propriedades. Ele até fazia alguma coisa diante de Deus, mas ele não dava o seu melhor. O coração dele estava voltado para as coisas materiais. E quantas vezes o nosso coração está voltado para as coisas materiais e nós não damos o melhor para Deus? Servir a Jesus, servir ao Deus homem Jesus, que nos convida a fazer isso. O convite de Jesus continua ativo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque Ele é Deus que vê. Ele conhece a nossa dor, Ele conhece a nossa necessidade, Ele conhece a nossa fraqueza, Ele conhece a nossa estrutura e, como diz a Bíblia, sabe que somos pó,
que morremos de medo da Covid-19, que morremos de medo da praga de gafanhotos. Mas por que morremos de medo? Porque talvez, como conversamos no último vídeo, ou na última conversa nossa aqui no canal, talvez porque nós não estamos preparados para encontrar com Ele e para estar para sempre com Ele no reino dos céus. Deus nos vê. E glorificado seja Deus por isso. Mas se queremos servi-lo, nós precisamos fazer o melhor para Ele. E fazer o melhor para Ele é entregar o nosso coração. É dar o que temos de melhor para Ele. Aqueles ricos contribuíam. Com certeza aquelas ofertas eram importantes para a manutenção daquele templo ali em Jerusalém. Mas para a vida daquelas pessoas não simbolizava bênção. E sim, talvez até maldição. Servir a Jesus é maravilhoso porque Ele é Deus que vê. Para servi-lo, nós precisamos fazer o melhor para Ele, mas em último lugar, eu gostaria de destacar ainda à luz do texto que a Bíblia Almeida, século 21, traz como subtítulo da perícope. A perícope é uma parte de um texto que nos dá um sentido completo, que nos faz entender uma mensagem. Então, nessa perícope, a Bíblia, Almeida, século 21, dá o título de A Oferta da Viúva Pobre. Eu gostaria de destacar à luz desse texto ainda que servir a Jesus, que nos convida a isso, é confiar que o nosso sustento vem dele. Eu não posso servir a Deus porque eu não tenho tempo. Eu não posso servir a Deus porque eu preciso trabalhar e não posso parar nesse momento para estar na presença dele. Nós voltamos conforme todas as medidas sanitárias estabelecidas pelo município de Muzambinho, a nos reunir ali na Igreja da Palmeia. E muitos não estiveram presentes no último domingo, dia 21. E muitos disseram que não foram, porque o horário que o culto foi marcado para que nós pudéssemos obedecer às regras do decreto foram realizados na parte de fora e às 16 horas da tarde. O nosso horário normal de culto é às 19 horas e 30 minutos. Então muitos disseram que não foram porque tinham serviços a fazer. Primeiro, a Bíblia nos ordena que nós precisamos guardar um dia para o louvor e adoração ao nome dele. E na história da igreja, o domingo foi reservado para tal. A partir da ressurreição de Jesus, a igreja cristã passou a reservar esse dia para o nosso descanso e para o louvor e adoração ao nome de Deus. Então, se nós fazemos outra coisa, se não adorar a Deus nesse dia, nós não estamos fazendo o nosso melhor para Deus. E não estamos confiando que o nosso sustento vem dele. Como eu mencionei, alguém poderia dizer, mas que mulher ignorante, que mulher tola.
viúva, pobre, não tem quase nada. E o que ela tem, ela entrega para a igreja. Jesus disse: em verdade vos digo que esta mulher, esta viúva pobre, deu mais do que todos os que colocaram ofertas no cofre. Porque todos deram do que lhes sobrava. Mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía. Todo o seu sustento. Aquela mulher confiava que o seu sustento vinha de Deus. Aquela mulher decidiu servir verdadeiramente àquele Deus que vê. Aquela mulher decidiu fazer o melhor para ele. Olha, eu tenho somente isso. E eu sinto no coração que no meu melhor eu preciso colocar esse valor ali no cofre das ofertas. E com certeza aquela mulher não foi desamparada, porque Jesus a elogiou. O Deus que vê a elogiou. Nós podemos meditar na vida dessa mulher hoje, porque o Deus que nós servimos, o Deus verdadeiro, é Deus que vê. Ele exige o nosso melhor. E o nosso melhor é cumprir a palavra dele. Quando nós não cumprimos a vontade de Deus, nós não podemos esperar a bênção dele na nossa vida. Porque servir a Jesus significa confiar que o nosso sustento vem dele. Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu trabalho, do meu esforço, da minha herança, do meu próprio esforço. O salmista diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Aquele que te guarda não se descuida. É certo que o guarda de Israel não se descuidará, nem dormirá. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra ao teu lado direito. O sol não te prejudicará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo mal. Ele protegerá tua vida. O Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Agar enfrentava problemas. A vida dela, a partir daquele momento que ela voltasse para a casa de Sara, não se tornaria um mar de rosas. Ela continuaria a ter os mesmos problemas, tanto é que depois, 13 anos depois, ela teve que ir embora novamente. Foi aquele momento em que Abraão ficou com o seu coração pesaroso. Mas Deus cuidava de Agar, porque Ele é Deus que vê. Não importa o que nós estejamos a enfrentar, não importa o que venhamos a enfrentar,
Jesus é Deus que vê. Se você quer servi-lo, e Ele te convida a isso, Ele nos convida a isso, nós precisamos fazer o melhor para Ele. Nós precisamos guardar a palavra dele no coração para não pecarmos contra Ele. Nós precisamos confiar que o nosso sustento vem dele. Nós olhamos para os montes e talvez pensamos: de onde virá o meu socorro? Talvez você esteja nessa situação, talvez nós estejamos nessa situação. Senhor, de onde virá o meu socorro? Saiba que é promessa dele, que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Creiamos nisso e sirvamos a Deus que nos vê. Sirvamos a Deus que requer o melhor de nós. Quando nós fazemos o melhor para Deus, nós podemos esperar o melhor dele também na nossa vida. Ele diz que quando nós somos fiéis na presença dele, ele abre as janelas dos céus e derrama sobre nós bênçãos sem medida. Creia nisso. Mas confiar em Deus ou servir a Deus significa confiar que o nosso sustento vem dele. Hoje, amanhã, talvez demore mais um pouco, mas nós somos sustentados única e exclusivamente por sua graça e por sua misericórdia. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, dá-nos esta fé daquela viúva pobre. Dá-nos condições, Pai, de te servir, na certeza que o Senhor nos vê, nas nossas lutas, nas nossas aflições, nas nossas dificuldades. Ajuda-nos a te servir, dando ao Senhor o nosso melhor. Ajuda-nos, Deus, a te servir na confiança que o nosso sustento vem do Senhor. Tenhas misericórdia de nós, Pai. Abençoa cada um que me ouve, cada um que me vê nesta hora. Os pedidos, Deus, que nós temos recebido, ó Deus, nós não vamos mencioná-los aqui nominalmente, ó Deus, para não expor, ó Deus, publicamente ninguém. Mas, ó Deus, nós temos colocado, ó Deus, individualmente cada uma dessas vidas diante do Senhor e cremos que o Senhor há de operar maravilhas na vida de cada um. Ó Deus, em nome de Jesus, continua a ter misericórdia de nós. Ajuda-nos, Deus, a crer e a te servir com sinceridade no nosso coração. É a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Nós continuamos à disposição, como sempre mencionamos, os nossos contatos pelo WhatsApp 349 9886 8062, o nosso telefone 359 8714 1535. Pode mandar a sua mensagem, WhatsApp, SMS, pode nos dar um toque, nós retornamos para você. Vamos nos alegrar juntos, vamos chorar juntos, vamos aprender juntos, vamos crescer juntos. Como eu já mencionei,
Nós, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, ali na Palmeia, nós voltamos a nos reunir uma vez na semana, conforme as normas do decreto municipal da cidade de Muzambinho. E a nossa reunião, ela tem sido feita das 16 às 17 horas aos domingos. E você é nosso convidado a estar ali. Nós temos nos reunido numa sombra boa que há de frente à igreja, na parte externa do templo. Então nós temos capacidade, condições de cumprir as normas de distanciamento. Nós temos disponibilizado álcool em gel para higienização das mãos, das cadeiras que nós utilizamos. Nós temos lavatório com água, com sabão, para que essa higienização também seja feita. Então você é nosso convidado para esse encontro presencial. No domingo, dia 28, o próximo domingo que teremos, se Deus quiser, nós nos encontraremos ali. Você é o nosso convidado a estar conosco. Um abraço, Deus abençoe a todos e fiquem na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o nosso próximo encontro aqui no canal.